Vamos analisar 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quero só frisar, toda a escritura é inspirada. Toda. Lembrem-se dessa palavra, toda. Vamos ver aqui se essa escritura era realmente a mesma que os crentes andam todo domingo com ela para a igreja. Vamos ver se é a mesma escritura ou se ela é diferente. Ezequiel Soares, um teólogo, pastor da Assembleia de Deus, escritor de vários livros, ele fala que tipo de escritura é essa. Que é na página 47, a Septuaginta e o Novo Testamento. Olha que interessante o que ele fala aqui. Pastor da Assembleia de Deus. A Septuaginta foi a Bíblia do judaísmo helenista e dos apóstolos e dos cristãos dos primeiros 5 séculos, como escreveu Agostinho de Hipona. A igreja recebeu a versão dos 70 como se for a única e dela se servem os gregos cristãos, cuja maioria ignora se há alguma outra. Sua presença no Novo Testamento não consiste apenas nos trechos citados de maneira direta, mas também na influência que ela exerceu sobre os apóstolos e os escritores cristãos que se seguiram. Ou seja, Ezequiel Soares está dizendo que a Bíblia a qual Paulo estava falando era o Antigo Testamento. Mas esse Antigo Testamento não era o Antigo Testamento judaico que está na Bíblia dos cristãos hoje. Esse Antigo Testamento era a Septuaginta. E, para piorar ainda mais, o próprio Agostinho, tão reverenciado no meio evangélico como católico, ele assevera a inspiração desse Antigo Testamento. Ou seja, por 5 séculos os cristãos, eles usavam, não era a Bíblia do Antigo Testamento a que a gente usa hoje. Eles usavam a Septuaginta. Vamos ver outro trecho aqui, o que ele diz. Vamos ver aqui o que ele diz no outro trecho. Aqui na página 56. Vamos ver o que ele diz. A Septuaginta exerceu forte influência entre os judeus helenistas e na igreja nos primeiros séculos do cristianismo. Ou seja, 2 Timóteo foi escrito por Paulo no ano 67. É óbvio que ele estava usando a Septuaginta para estar pregando entre os seus irmãos, e era ela que ele falava como escritura. No transcorrer dos anos veio a ser o Antigo Testamento por excelência dos cristãos do vasto Império Romano. Quando a Septuaginta foi acrescentada à coleção de livros do Novo Testamento, era o surgimento de um novo livro, a Bíblia Cristã. Ou seja, a Septuaginta foi ela que foi incorporada junto com o Novo Testamento e formou a Bíblia Cristã. A versão de Alexandria serviu de base na tradução para outras línguas e foi citada com muita frequência pelos pais da igreja. Era também a fonte de apologia cristã na controvérsia com os judeus. A Bíblia dos primeiros cristãos, que era a Septuaginta, que era a versão grega, né, do Antigo Testamento, era uma tradução grega do Antigo Testamento, ela era usada até na defesa da fé. Olha, tamanha era a importância dessa Bíblia na época. O argumento dos cristãos na defesa de sua fé contra os judeus era baseado nela. E isso deixava os judeus em situação desconfortável, pois essa tradução veio deles. Assim, de forma gradual, ela foi rejeitada e isso foi acentuado com o Sínodo de Jamnia. Essa reação judaica se intensificou quando a igreja tomou a Septuaginta como seu Antigo Testamento grego. Ele botou aqui essa última palavra grega, mas a igreja, na verdade, como ele mesmo já confirma, os cristãos, a igreja tomou a Septuaginta como seu Antigo Testamento. Agora,
tem algumas coisinhas que chama atenção nessa Bíblia. Para confirmar ainda mais que essa era a Bíblia dos primeiros cristãos, nós sabemos que a Bíblia que nós temos em mãos hoje ela chegou até nós devido à tradução de Bíblias antigas que foram preservadas, né, na forma de manuscritos, na forma de rolos. E as duas Bíblias mais respeitadas que serviram para o grosso da tradução da nossa Bíblia hoje, qualquer um estudante de seminário sabe que é o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, né? Que são as Bíblias mais completas e antigas que sobreviveram para estar se traduzindo através delas as nossas Bíblias, né? E olha que interessante isso aqui. O que diz? A edição de Ralph Reinhardt da Septuaginta é eclética. Chamada de edição reconstituída. Isso acontece quando são usados mais de um manuscrito e esse texto veio dos códices Vaticano, Sinaítico e Alexandrino, com inserção de variantes e de revisões históricas como a da Exapla, de Orígenes e de Luciano. O que ele está dizendo é que o Antigo Testamento do Códice Vaticano, do Códice Sinaítico e do Códice Alexandrino era a Septuaginta. Então, os primeiros cristãos, a Bíblia que eles usavam era a Septuaginta. O Antigo Testamento que eles usavam era a Septuaginta. Agora, tem um problema aí que a gente vai entender por que eles arrancaram a Septuaginta da Bíblia dos cristãos. E é por causa desse motivo aqui. Deixa eu ver qual é a página. Página 44. Página 32. Página 44 não, página 32. Olha só que o teólogo da Assembleia de Deus reconhece. Ele escreve no seu livro. No total são 15 livros apócrifos na Septuaginta, dos quais 7 são atualmente os conhecidos apócrifos, anexados às edições católicas da Bíblia. Jerônimo inseriu-os na Vulgata Latina como apêndice histórico e informativo, não como inspirado por Deus. Aqui a gente vê primeiro que Jerônimo não é ninguém. Se os primeiros cristãos ainda disputavam quem eram os livros que eram inspirados ou não, quem é Jerônimo para dar uma sentença e dizer esses aqui não pode porque esses aqui só vão servir como históricos. Na verdade, o próprio concílio de Nicéia não foi um concílio inspirado. Só falta dizer isso, que os concílios são inspirados, né? Só falta dizer isso. Aí é o fim da picada. Esse concílio não foi inspirado, então toda aquela reunião ali não serviu para ditar o que é, qual livro que vai entrar, qual livro que não vai entrar. Ali é simplesmente opinião de estudiosos e de bispos, né? Mas se por um acaso as publicadoras, as editoras de Bíblias hoje, como a SBB e muitas outras, se atreverem a produzir uma Bíblia cristã com o Antigo Testamento sendo a Septuaginta, ela, para ser honesta, ela, por obrigação, vai ter que inserir 15 livros, entre aspas, porque isso aí é uma outra explicação que a gente pode dar, entre aspas, apócrifos. Ela vai ter que inserir esses 15 livros apócrifos nessa sua Bíblia cristã. E para ela inserir esses 15 livros, entre aspas, apócrifos, ela vai gerar um escândalo. Por quê? Porque foi propagado ao longo dos séculos um engano sobre a questão dos livros que são genuínos e os que não são. Então, na verdade, para ser honesto com este versículo que diz que toda a escritura é inspirada, tem que se primeiro
ter em mente que não é o Antigo Testamento judaico. É a Septuaginta, que tem 15 livros apócrifos. Então Paulo estava querendo dizer o quê? Que a Septuaginta, ou seja, juntamente com os 15 livros apócrifos, eram inspirados, porque ele usou a palavra toda. Toda a Septuaginta é inspirada por Deus, botando assim numa tradução mais fiel. Toda a Septuaginta, abre parênteses, inclusive com seus 15 livros apócrifos, é inspirada por Deus. E agora? Quem é que vai dizer que os 15 livros inspirados que continham a Septuaginta não é inspirado? Se o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, que são as primeiras Bíblias, as mais antigas e mais completas que sobreviveram até nós, das quais boa parte ou a grande parte da nossa Bíblia é traduzida através do estudo dessas duas Bíblias. Era a Bíblia que os primeiros cristãos usavam, tinha a Septuaginta. Os cristãos diziam que não era apócrifo. E aí? Tinha uma outra parcela cristã que dizia que era. Então fica naquela. Quem é que pode sentenciar? E para a gente terminar, eu só quero aqui mostrar aqui o que o próprio Ezequias Soares, deixa eu minimizar aqui e botar o que o próprio Ezequias Soares falou nas revistas da Escola Dominical Lições Bíblicas, terceiro trimestre de 2017. Olha só o que ele falou aqui. Os apóstolos citam diversas traduções gregas da Septuaginta no Novo Testamento. Só para reforçar isso aqui que ele está falando, das praticamente 350 citações do Antigo Testamento no Novo, 300 são da Septuaginta, então era largamente usada. Os apóstolos citam diversas traduções gregas da Septuaginta no Novo Testamento. Isso mostra que a mesma inspiração do Antigo Testamento hebraico se manteve na Septuaginta, ou seja, o próprio pastor da Assembleia de Deus reconhece a inspiração da Septuaginta. Então você se pergunta, mas então por quê? Por que então eles não passaram a publicar, serem honestos com a história da igreja e não passaram a publicar e a ensinar que a Bíblia dos primeiros cristãos, que na verdade era o Antigo Testamento, não era o Antigo Testamento hebraico, era a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento. Por que eles não falam isso? Porque aí eles vão ter que explicar por que eles ensinaram por anos que os 15 livros que estão na Septuaginta são apócrifos. Se Paulo disse que toda a Escritura, toda a Septuaginta é inspirada. Então, quando você escutar um pastor, quando você escutar na igreja, ou alguém dizendo, olha, não se pode tirar uma palavra, uma letra da Bíblia, que senão Deus tirará seu nome do livro da vida, não se pode acrescentar nenhuma palavra, senão Deus acrescentará as pragas. Balela. Eles lá de trás, desde lá de trás, esse pessoal vem te enganando. Eles não tiraram só uma palavra, uma letra. Eles tiraram livros inteiros.